estamos recebendo com muita satisfação os proprietários da Excellence Formaturas, né? Uma empresa tradicional aqui da cidade de Ponta Grossa. Nós vamos começar conversando com o Luciano, que é um dos proprietários da empresa, falando justamente como é que começou a empresa e também sobre tantas e quantas coisas que a gente escuta nos noticiários nacionais de empresas ditas, né, de formatura e que acabam não realizando nada e lesando os formandos. Luciano, boa noite, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Fernando, obrigado pela oportunidade de conversar com a gente hoje. Boa noite a todos que estão em casa. Pois é, porque eu quis te trazer aqui, a Adriana também, para a gente comentar sobre isso, porque a gente tem escutado aí várias notícias, né? E aí a gente vê o seguinte, empresas aqui de Ponta Grossa que fazem um trabalho sério, um trabalho firme, um trabalho com responsabilidade, algumas vezes são até preteridas em função de outras que surgem não se sabe de onde e também vão embora sem deixar nenhuma saudade, né? Então, você inclusive estava me contando aqui antes de começar, Luciano, que vocês também começaram assim, né? Porque a empresa que veio fazer a tua formatura também deu piau. Exatamente. Eu me formei em administração em 97 e surgiu a nossa empresa na necessidade que a empresa que veio fazer a formatura na ocasião deixou nós na saudade mesmo. Assim. E nessa situação a gente ficou, lógico, bateu o desespero, a cobrança dos nossos amigos da turma. Todo mundo desesperado. Tivemos que assumir a bronca. Nossa, a raiva que a gente tinha da empresa era gigantesca, como tem aparecido nos noticiários, a revolta e tal. Só que graças a um momento divino de inspiração, a gente entendeu isso como um filão de mercado. E aí percebemos da necessidade e surgiu a ideia de montarmos a empresa. Quer dizer, que você dá dificuldade e conseguiu criar uma oportunidade. Exatamente. Deram limão, a gente se virou com a limonada. Muito legal. Como é que está? Hoje vocês estão aí já há bastante tempo no mercado, Isso. É a mais tradicional empresa de formaturas aqui de Ponta Grossa, também não só atuando aqui na cidade, como em diversos outros municípios. Exatamente. E a gente está no 14º ano de trabalho, muito bacana. E foi surgindo, assim, uma empresa de garagem e foi conquistando todo esse espaço. Tivemos a oportunidade de fazer formatura de todos os cursos na época só tinha o EPG, das particulares, já tivemos oportunidade de trabalhar e fomos crescendo, galgando-se com bastante suor mesmo, tendo essa conquista do mercado, muito bacana. E vocês vão acompanhando a turma praticamente desde o primeiro ano da faculdade, porque a gente sempre vê nas formaturas, né, aqueles vídeos lá, as festas, o pessoal chegando, e daí aula final, etc. Enfim, vocês fazem um acompanhamento da turma durante todo esse período. Exatamente, toda essa assessoria. Também de controles financeiros, de filmagem, fazendo esse acervo, até inspirado no teu quadro, né, nossos comerciais, por favor, tentando fazer todo esse acervo dos formandos. E a gente conseguiu até de algumas turmas, formandos, do momento do trote dele, nos cursinhos pré-vestibulares, e incluir isso no clipe da formatura dele 5 anos depois. Muito bacana. Porque é um momento muito interessante, tanto, né, quando entra na faculdade, aquela conquista, principalmente esses cursos mais disputados, né, até o ápice daquele curso, que é justamente a formatura, que é aquele momento onde então tudo que ele conquistou, toda aquela trajetória universitária acaba naquele momento se concretizando e finalizando e tendo o momento final. Exatamente. As famílias ficam muito eufóricas. É geral, assim, a animação deles, não só na diplomação, mas no baile, quando ele entra no salão, o desfile social, assim, as famílias, nossa, elas entram em buzinaço, vira uma festa mesmo, assim, sabe? É maravilhoso. E a gente percebe o quanto era importante, não só para o formando, mas para todos os esforços das familiares, tudo muito bonito, é muito legal. Pois é, e a gente tem acompanhado até formaturas e tudo mais, que Ponta Grossa hoje, já os espaços que nós temos aqui, tipo Marista, o Ópera e tudo mais, já estão ficando muito pequenos, né? Porque os 700 lugares, 750 de cada um deles aí, acaba já sendo um espaço meio restrito. Você acha que, de repente, é uma possibilidade a gente ter aqui um espaço específico até para isso, Luciano? Muito legal. Ótima pergunta até, que a gente tem reparado isso, Fernando, que aqui onde a gente está hoje, nas instalações do antigo clube Guaíra, era uma excelente possibilidade, que já não tem mais. Exato. Né? E ficaram resumidos. As universidades cresceram, os cursos, a quantidade. Já aconteceu vários anos de a gente ter que fazer cursos de Ponta Grossa, formaturas no Moinho, em Castrolanda, no Clube Social, Clube Social de Carambeí, Clube Social de Carambeí, no Centro de Eventos? No Centro de Eventos, bastante coisas assim e tal.
no Bento, em Castro, por dificuldade de espaços aqui, que ficou resumido a 2, 3 teatros, né? O Pax ficou muito tempo em reforma, parado até a UEPG assumir, e ficou difícil todo esse calendário de funcionamento. E, então, não só de bailes, né? Não só das colações, como você comentou, mas os bailes mesmo não tinha para onde ir, assim, sabe? E as formaturas acabaram se estendendo muito. Começam no primeiro, segundo final de semana, né, de dezembro, e nas de final de ano, que é a maior temporada, e se arrasta assim a primeira, segunda semana de abril. Então se estendeu muito o calendário. Pois é, e daí já tem os cursos, né, que começam em junho, daí também tem formaturas e tudo mais. Nas universidades particulares é mais isso até. E como você bem disse, né, a cidade cresceu, os cursos cresceram, as próprias instituições de ensino superior cresceram e vem outras aí, né? Nós já temos notícia aí da Universidade do SESI que está chegando, né, da Faculdade União que vai ampliar cursos, enfim, muitas coisas que estão acontecendo que a gente já noticiou aqui no Sagrada, programa. O Sagrada Família, Santana e tudo mais. Então, que não existiam, né? O SESCAG, enfim, todos estão crescendo nessas universidades aqui, faculdades, e isso é muito bom para todos, é bom para a comunidade, bom para vocês que trabalham disso. Para a formação superior e tudo, né? Mas tem esse problema dos clubes, né? Porque a estrutura que os clubes mantêm são muito grandes e muitos deles passam por dificuldades, como foi o caso aqui específico do Clube Guaíra, que hoje não existe mais, existe apenas aqui o prédio da TV Educativa e outros órgãos da prefeitura que aqui estão alojados. Mas justamente por isso, né? Eu acho que hoje Ponta Grossa, eu até falei para os investidores, vocês querem fazer alguma coisa legal aqui, façam espaço para eventos, formaturas, porque está ficando difícil. É verdade. Né? Casamentos, assim, então, super lotados, assim, os eventos sociais. Você está fazendo isso também, casamentos? Ainda não. Ainda não. A dona Carolina Calisto lá. Sim. Não, mas o pessoal mata a gente entrar. A gente tem ótimos relacionamentos com o pessoal desses eventos de casamento e 15 anos. E a gente ficou na nossa praia mesmo, que é a formatura. Por aí, sabe, Luciano? Eu acho que cada macaco no seu galho, né? Você sabe bem tocar. Existe esse respeito claro, com eles. Tem que existir, porque tem espaço para todos e não adianta você querer fazer, abocanhar o mundo. Exatamente. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu trabalho. Isso é muito legal. Nosso tempo vai terminando com o Luciano, mas a gente volta no próximo bloco conversando com o Adriano, também da Excelência Formatura, conversando um pouco mais de estrutura, técnicas, enfim, tudo que se refere a esse grande evento que é uma formatura. A gente já volta. Estamos retornando com o último bloco do programa Caminho das Pedras. Conversamos com o Luciano no bloco anterior, agora estamos conversando com a Adriana, que é sócia dele na Excelência Formatura, que é uma das mais tradicionais empresas de formatura aqui, a primeira, né, pioneira aqui na cidade. Adriano, boa noite mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E nós estávamos falando do trabalho de vocês, né, que começou até por acaso, em função de uma empresa que deu cano aqui na cidade e tudo mais. E a gente tem visto muitas dessas entrevistas aí que aparecem no Fantástico, inclusive outros programas de repercussão nacional, justamente em função disso, né? Das empresas fantasmas ou empresas de fachada que vêm e acabam lesando. Vocês já enfrentaram isso aqui na cidade, na região? Já viram comentários sobre isso? Já apareceu esses fantasmas por aqui? Já, Fernando. Infelizmente é uma coisa que acontece realmente. Os formandos acabam iludidos por empresas que vêm, fazem uma propaganda enorme, né? Pegam fotos da internet e acabam fechando e acaba acontecendo. Já saiu até em jornal aqui de casos que teve com cursos grandes aqui da Ponta Grossa. E o que, por exemplo, aqui hoje nós temos quantas empresas de formatura na cidade? Acho que tem 5 empresas, fora as que vêm de fora também. Das 5 empresas aqui de Ponta Grossa, eles são a maior, a mais tradicional, e tem outras também que estão aí desenvolvendo o seu trabalho, e até prova em contrário, um trabalho sério, porque estão na praça. Né? Então, o que a gente quer dizer para vocês é o seguinte, você aí que está começando a trabalhar com comissão de formatura e tudo mais, que prestigie as empresas de Ponta Grossa. Não é simplesmente porque são de Ponta Grossa, porque fazem um trabalho legal, e eu trouxe a Adriana e o Luciano aqui porque eles fazem, na minha modesta opinião, o trabalho mais legal em termos de formatura. Legal. E é um trabalho que, como estamos conversando com o Luciano, né, Adriano, que começa cedo já, e vocês fazem todo esse acompanhamento, né, porque eu acho que a maior frustração, né, de quem toma um cano é não poder realizar a festa. A festa, sim. Isso é, sem dúvida nenhuma, fundamental. É que não é uma festa comum, na verdade, é uma mistura de festa com sonho, e não é o sonho só do formando, é o sonho da família. Né? É uma conquista para ele, né? Então, a gente começa lá no 2º ano, filmando, fotografando, registrando todos os momentos dele. A gente até brinca assim que é engraçado de ver, porque eles ficam assim, nossa, olha como era o meu cabelo, olha como que eu era, né? Então, tem todo esse registro da vida da pessoa, né? E o momento da formatura é muito importante para ele e para a família dele. Exato.
E vocês hoje já têm uma estrutura que congrega muitas coisas, cenários, iluminação, figurino, beca, enfim, tudo que tem de direito. Sim, sim, a gente tem toda a estrutura para atender bem o formando, né? Então eu brinquei, falei para você, né, que a gente, o preparativo para a formatura, a gente leva 1 ano para preparar 2 dias de festa. Sim, a gente leva 1 ano. Por quê? Porque desenvolver o cenário, desenvolver o tema da formatura, o que nós vamos fazer de homenagem para os pais, né? Como é que vai ser, aonde vai ser, que nem vocês comentaram a dificuldade dos espaços aqui em Ponta Grossa. Então tem todo um trabalho de anos em cima para chegar naquele dia. Pois é, porque a Adriana até estava me falando aqui no intervalo, tem gente que pergunta, o que vocês fazem quando não tem formatura? Trabalha muito, né? Trabalha muito, trabalha de manhã, de tarde e de noite. Eu brinquei até, era a mesma coisa que perguntar para uma escola de samba, né? O que você faz fora aquele 1 hora de desfile, né? O que você faz o resto do ano, né? Sim. Então existe todo esse preparativo também para o dia, né? Para aquelas 2 horas de evento só. A pessoa que só está ali assistindo e tal não julga, né, o trabalho todo. É que nem muitas vezes o cara fala para mim, pô, mas você vai fazer um comercialzinho 30 segundos, só que esses 30 segundos para você produzir, gravar, desde o roteiro, a ideia e tudo mais, até chegar nos 30 segundos que a pessoa assiste na televisão, né, tem um trabalho árduo, muitas vezes de semanas e até meses para você chegar até lá. Então imagine uma formatura que você, além de tudo, né, você lida com tantas pessoas diferentes e os formandos e pais e mães e tudo mais. Como é que é conciliar tudo isso, todos esses interesses, um quer uma coisa, outro quer outra e tal? É muito difícil, na verdade, porque lidar com o ser humano, na verdade, é difícil. Sim. E quando envolve emoção, é mais difícil ainda, né? Então existe também o trabalho com as comissões de formatura, que na verdade é o nosso contato com a sala de aula, que a gente tem que, na verdade, agradecer vocês, que a Comissão de Formatura, que faz todo esse trabalho de base, de sala de aula, de busca da mensalidade. Hoje a gente também já tem a equipe que ajuda a fazer festa, a organizar para que eles arrecadem o dinheiro, que não venha só através da mensalidade. Então, assim, é difícil, mas é prazeroso ao mesmo tempo, porque envolve toda as festas, acaba assim, vamos fazer uma festa para arrecadar dinheiro, acaba se divertindo. Eu sei, porque tudo é bonito, né? Festa é bacana, formatura é legal, né? Sempre é um clima para cima e é bom trabalhar com esse tipo de coisa, né? A gente sempre brinca, é uma coisa assim que a gente não pode reclamar, porque ninguém vem procurar a nossa empresa porque está triste, né? É verdade. É uma coisa assim sempre muito alegre, a gente trabalha todo dia até de noite, né? E assim, você passa lá na frente da empresa, assim, todo mundo brincando, dando risada, os formandos vão bater foto lá na empresa, ficam lá tomando uma cervejinha, conversando. Então a gente sempre busca fazer com que eles vão fazendo um clima para o dia da festa. E isso é muito legal, né? Porque você trabalha com essas emoções, né? Com o sonho, que nem você falou, com a realização do sonho, né? O ápice desse sonho de se formar num curso universitário. E aí, lógico, você tem que ter todo esse preparo. E é muito bacana falar dessa estrutura, desse tipo de trabalho, né? Que é um trabalho sempre para cima, né? Com a criatividade, você está buscando qual é a melhor solução para determinados eventos e tudo mais. Porque às vezes você fazer uma formatura que tem muitos formandos com muito dinheiro é fácil. O duro é quando você pega aí uma turma que tem 10, 20 formandos, né? Dinheiro curto ali, mas você tem que fazer também, porque quem está assistindo, né, não quer saber quanto vem, né? Não vem embaixo ali, essa formatura custou tanto, né? Ou esse comercial de televisão custou tanto. É que a pessoa quer ver o resultado do trabalho, né? Independente se está pagando muito ou pouco, mas você tem que, no pouco é que tem que ser mais criativo ainda, né? Na verdade é o mais difícil, né? Você conseguir fazer uma coisa criativa com um pouco dinheiro. Mas assim, a gente sempre fala assim, é muito da turma, porque assim, o dia da formatura, ele expressa o que a turma é. Então, se a turma tinha uma harmonia entre eles, ela acaba refletindo na formatura e não muito o dinheiro que ela tinha. Certo. Né? E assim, a gente sempre tem a preocupação dos pais que estão sentados na plateia, porque a formatura em si é para eles. É verdade. É para agradecer as pessoas que colaboraram nos anos de estudo. Então, a gente faz tudo isso em prol da pessoa que está ali na plateia. Então, assim, é muito mais emoção, é muito mais... às vezes não envolve muita estrutura de dinheiro, e sim da emoção e do sentimento que é passado para essas pessoas que estão na plateia. Isso é muito legal, né? Porque realmente todo esse trabalho de formatura, de tudo mais, de festa, de evento, enfim, que trabalha-se muito com esse componente chamado emoção, né? E você, para trabalhar com a emoção das pessoas, é sempre difícil. Adriana, infelizmente nosso tempo foi muito curto, muito obrigado, vocês foram muito simpáticos, obrigado você, obrigado Luciano.
né? E está aí o pessoal da Excelência Formatura com esse trabalho bacana desenvolvido aqui na cidade já há 14 anos, tá certo? Muito obrigado pela audiência de vocês, nós ficamos por aqui, voltamos no próximo Caminho das Pedras aqui na Educativa. Muito boa noite. Sempre haverá uma pedra, plantarei a minha casa numa cidade de pé.